Boa noite, mais uma live terapia iniciando. Eu já quero dizer que eu sou muito feliz com esse projeto, que a missão da live terapia é estar elevando pessoas através do conhecimento. Esse projeto é um projeto que caminhamos juntas, porque a nossa máxima aqui no BVV é que ninguém faz nada grande sozinha. E quem está comigo nesse projeto, a minha querida Andresângela Xavier, Letícia Rocha e Juliana Alves. Juntas nós comandamos aqui um bate-papo leve, que instrui, que edifica, que transforma, que salva vidas, porque sim, conhecimento salva vidas. O nosso tema de hoje, nós vamos falar de algo muito pertinente, muito importante. Vamos falar sobre o excesso da rede social e os danos que isso tem causado nessa geração aí, né? Nos adolescentes, nos nossos jovens, e como a escola, a família, o setting terapêutico pode se apresentar como um facilitador para instruir, para encaminhar, para desmistificar algumas questões. Então eu vou convidar a minha querida Gleice Kelly, ela já vai se apresentar aqui, e daqui a pouquinho está chegando também aí a minha querida Rose Araújo, psicóloga. Quem está aqui com a gente já, Larissa Gomes, boa noite, minha querida, muito bem-vinda. Thaís Cristina, boa noite, bem-vinda. Curta, comenta, compartilha, segue a gente e vamos para mais uma noite de muito crescimento. Eu vou convidar aqui minha querida Grace Kelly. Mandar um convite aqui para Gleice. Transbordar com a gente. A Gleice é alguém que está dentro desse universo, ela trabalha na educação, a Gleice é professora, é educadora, e ela vai estar trazendo, né, o que tem acontecido na escola. Nós vamos falar sobre essa lei nova aí, né? Vamos falar sobre cyberbullying, tem muita coisa boa para acontecer, então manda esse aviãozinho aí já para alguém, chama a família, chama seu adolescente, sobrinho, filho. É tempo da gente se unir para trazer vida, para trazer conhecimento. Gleice, aceita meu convite e vem para cá. Se você tiver com alguma dificuldade, escreve aqui no chat que a gente vai estar trabalhando isso aqui junto. Coloca aqui para mim nos comentários que já está aí, Larissa, Thaís, se você está me ouvindo bem, se a imagem está boa, para a gente seguir aqui, para a gente crescer e transbordarmos juntas. Grace Kelly está ao som da minha voz, está conseguindo ver o meu convite aí? Cadê você? Vão enviando um aviãozinho, vão chegando para cá. Vamos aguardar aí as nossas convidadas. Nosso tema de hoje, os impactos do excesso da rede social na saúde mental do adolescente. Você tem adolescente em casa? Tem percebido uma diferença aí nessa geração? Boa noite, Aline. Seja bem-vinda. Comenta aqui no chat com a gente. Você tem percebido uma diferença nos relacionamentos, na forma de se relacionar do adolescente? Você convive diretamente com o adolescente? A Aline tem adolescente em casa. Rose chegou aqui também. Rose, minha querida, boa noite. A gente está aqui interagindo com quem está aqui no chat. Já enviei convite para a Gleice, agora eu vou enviar um convite para você. Aceita aí meu convite e vamos juntas aí transbordar nessa noite. Gleice, estou te reenviando o convite. Você está entrando aqui. Deixa eu mudar a telinha. Eu acho que agora eu consegui. Eu estou te vendo, mas não estou te ouvindo. Deixa eu achar aqui o microfonezinho. A Gleice também entrou, mas eu também não estou ouvindo a Gleice.
Deixa eu ver se eu consigo. Tá me ouvindo, Andréia? Eu te ouvi, mas não estou vendo. Boa noite, Rosimara. Boa noite, Vanessa. Sejam bem-vindas. Vocês estão vendo a Rose e a Gleice? Que tem dado esses bugs aqui no Instagram. Na semana passada também aconteceu isso. Eu Mas tô quem vendo. estava vendo todo mundo. Você está se vendo, Rose? Tô aqui plena com meus cabelos cacheados, assim, tudo. Se vendo? Você está vendo a Gleice também ou não? Tô vendo. Tô vendo a Gleice, tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Tô vendo a Gleice muito bem. Tô vendo você, tô te ouvindo muito bem. E estou me vendo também. Ok. Gleice, você está se vendo? Tá? Fala aí. Estou me vendo, tô vendo a Rose, só não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Então tá ótimo. Tem dado essas questões aqui, mas para quem está nos assistindo, está vendo todo mundo. Eu que não estou vendo vocês, mas tudo bem, estamos todas aqui então. Certo, Rose? Estamos todas aqui? Muito bem. Bom, gente, nossa live de hoje é sobre o impacto do excesso das redes sociais, do excesso de tela na saúde mental dos adolescentes. E eu quero começar falando de uma pesquisa que eu fiz hoje. Artigo publicado dia 11/10/2024, um artigo recente, no Jornal do Brasília, que diz o seguinte, meninas: pesquisas indicam uma forte correlação entre o uso excessivo das redes sociais e problemas de saúde mental em adolescentes e jovens. O que acarreta prejuízo no sono, afeta a concentração, contribui para um declínio de desempenho escolar, a gente vai falar mais sobre isso, traz impactos negativos, depressão, ansiedade, baixa autoestima e exclusão social. Então, todo o excesso, para a gente que é, a gente, eu, né, da psicanálise, Freud diz que todo o excesso, ele esconde uma falta. Então, a gente vai caminhar aqui um pouquinho falando exatamente sobre isso. E eu quero que a gente comece se apresentando, né, dizendo quem vocês são, o que vocês fazem, quem vocês ajudam. Eu vou começar pela Rose. Boa noite, bem-vinda, minha querida. Boa noite, Andréia. Boa noite a todos que estão me assistindo, que também estão nos assistindo. Boa noite para você que vai chegar também. Seja muito bem-vindo. Meu nome é psicólogo, trabalho. Eu não estou ouvindo, Rose. Está um Não tá me- chiado muito forte. Será que tem algum outro microfone aberto? Não, parecia um barulho tipo de ventilador. Não sei se é onde você está. Tem um ventilador em cima. Agora eu estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Perfeito. Melhorou? Sim, muito. Meu nome é Rosicleide de Araújo, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, e eu trabalho atendendo adolescentes, jovens e adultos. O meu trabalho é ajudar pessoas, tanto na parte cognitiva quanto comportamental. O meu trabalho é ajudar as pessoas, não só com a questão relacionada a transtorno, como na prevenção. Você pode buscar a terapia para ter esse autoconhecimento e saber como lidar com essas demandas. E as demandas, hoje, nós temos muitas demandas. E buscar compreender de que forma que você age, você responde. A busca pela inteligência emocional, que hoje é um fator predominante, que as empresas buscam muito, né? Então, esse é o autoconhecimento. Então, não é só sobre transtorno. É sobre você se conhecer, ter qualidade de vida, ter bons relacionamentos. Isso tudo depende mais de como você se enxerga e como você se compreende. Então, eu trabalho com jovens, adolescentes, jovens e adultos. Eu atendo no espaço terapêutico Bem Viver e atendo também de forma online para o Brasil e para o mundo. Rose, não é só sobre transtorno, eu gostei da sua fala. É sobre autoconhecimento, é sobre inteligência emocional que tem sido tão requisitado nas empresas, né? E tem uma frase que eu gosto muito, acho que é do José Roberto Marques, que diz que quanto mais a gente se conhece, mais a gente se domina. Então, terapia é isso, é vida, é qualidade de vida, é relacionamentos mais saudáveis, é saúde mental,
A gente está aqui para desmistificar isso, a gente está aqui para psicoeducar, né? Acabar esse estigma de que terapia é coisa de louco, terapia é coisa de quem não tem o que fazer. Não, terapia é para quem se ama, para quem se respeita, para quem se valida, para quem quer ter relacionamentos mais saudáveis, para quem quer se conhecer, né? Para quem quer se compreender, se aceitar e ressignificar algumas questões também. Gleice Kelly, minha querida, boa noite. Se apresenta para a gente? Fica à vontade. Não tem problema. Boa noite, meu nome é Gleice, eu sou professora de português e inglês na rede estadual de ensino já há alguns anos. No momento, eu estou na função de orientadora educacional, também na rede estadual de ensino, e a gente tem trabalhado muito, né, em sala de aula a questão do uso do celular, do uso de eletrônicos em salas de aula, já há bastante tempo. E agora veio essa nova lei para a gente poder estar trabalhando em sala de aula. Ela tem um objetivo, eu creio que é algo muito necessário, embora também muito desafiador, né? A gente que está ali na sala de aula, que está nos corredores da escola, que está dentro do ambiente escolar, a gente sabe dessa importância. E eu acho muito interessante esse tema para hoje, para a live de hoje, porque é algo que está na mídia, é algo que está fresquinho, mas é algo que a gente que trabalha em escola, a gente tem iniciado isso já há muito tempo, né? É verdade, Gleice. Esse é o seu universo, né? Eu comecei falando sobre isso, que você estaria na live conosco e você vai trazer esse entendimento. Eu quero começar com você. Tá fresquinho esse debate, é um debate atual, contemporâneo. Eu quero que você traga esse conhecimento para a gente, o que diz a lei sobre o celular na escola. Então, né, nós temos a Lei 15.100 de 2025, ela entrou em vigor agora, no dia 31 de janeiro. A gente já voltou de férias e a primeira reunião de planejamento na escola foi falando sobre a lei que não permite, né, o uso do celular em sala de aula. E essa lei ela não permite o uso do celular desde a educação infantil até o ensino médio. Ou seja, as crianças, os adolescentes, os jovens, né, a partir de agora nós temos uma lei que proíbe o uso de celular em sala de aula. Como é que isso funciona? A gente não pode proibir o aluno de levar o celular para a escola. Ele pode levar o celular na mochila, ele só não pode usar. Né? Ele não pode usar durante as aulas, ele não pode usar no recreio, nos intervalos entre uma aula e outra. Por quê? Porque compreendeu-se que o uso do celular, entre outras consequências, né, tanto do celular quanto do tablet também, né, dos eletrônicos portáteis que eles podem levar para a escola, eles trazem algumas consequências negativas. Então, essa lei entrou em vigor com o objetivo de tentar, é uma estratégia de tentar minimizar essas consequências negativas. E só que é um desafio, é um grande desafio, porque o uso do celular, não só na escola, mas em todo lugar, né? Todo mundo tem um celular, na bolsa, no bolso, em qualquer lugar. Já é um hábito, já é um costume. E agora a gente precisa retirar. A gente não pode mais permitir. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode impedir que esse aluno não entre com o celular na escola, a gente não pode retirar o celular da mão dele, pegar uma caixinha e entrar na sala de aula e sair recolhendo o celular de todo mundo, porque isso também é crime, isso é apropriação indébita, mas ele não pode manusear aquele celular ali, exceto em duas questões bem restritas, que seria uma questão de necessidade, uma questão de emergência. Ele poderia estar utilizando, ou o professor regente, que está em sala de aula, ministrando a aula, ele resolve autorizar o uso do celular pelos alunos como uma ferramenta pedagógica. Ele está desenvolvendo um projeto em sala de aula e ele decidiu usar esse celular como ferramenta naquele momento, na aula dele, com a autorização dele. Terminou aquela aula, terminou aquele projeto que está sendo desenvolvido por aquele professor, o celular é guardado. E o celular só deve ser usado como essa ferramenta, uma ferramenta de pesquisa, de auxílio para desenvolver ali aquela aula.
Fora isso, não é permitido. E isso tanto em escolas públicas quanto em escolas particulares, né? Eles observaram que em alguns países lá fora é uma estratégia que funcionou, que deu certo, então eles estão trazendo para o Brasil. E entrou em vigor no dia 31 e o desafio está lançado. O MEC, ele disponibilizou uma cartilha, né, um guia, que traz ali algumas orientações de como é que a gente vai lidar com isso em sala de aula, qual é a nossa estratégia para não permitir que o aluno use o celular e que isso funcione, que isso dê certo. Porque há anos atrás a gente já se ouvia falar de uma lei que proibia o uso do celular em sala de aula. Eu lembro que há 10 anos eu entrei no estado e uma das primeiras coisas que eu observava é que nas paredes das salas de aula tinha uma folha de ofício impressa com a lei dizendo que o celular era proibido. Porém, o celular continuava sendo usado em sala de aula, por mais que você falasse, por mais que você pedisse ou conversasse, sempre tinha um aluno manuseando o celular, se distraindo da aula, não fazendo atividade, entre outras coisas que depois a gente vai falar também. E agora vem totalmente. Gleice, há 10 anos atrás, quando você chega no estado, já tinha uma legislação semelhante. Já tinha e há 10 anos atrás, o acesso ao aparelho celular não era tão fácil, digamos assim, como hoje. Eram poucos. Hoje, acredito que são maiores, ou não? Sim, 90% das salas de aula os alunos têm celular, 90%. Assim, onde você encontra menos celulares é numa turma de sexto ano. Numa turma de sexto ano, onde a gente tem crianças em 10, 11 anos de idade, você encontra um número menor de adolescentes com o celular. Mas do sétimo ano em diante começa a crescer. Quando você chega no ensino médio, praticamente a sala inteira com o celular em mão. E quanto mais escolar, mais eles têm, como é que eu posso dizer, mais eles usam o celular em sala de aula por causa das redes sociais. E qual a estratégia para fazer essa lei funcionar, Gleice? Então, aí é que mora o desafio, porque nós temos que desenvolver estratégias para poder fazer isso funcionar. E o ano só está começando. Então, por exemplo, as estratégias elas ainda estão sendo desenvolvidas para poder colocar em prática. A ideia da caixinha bonitinha para a gente chegar na sala de aula, coloca seu celular aqui no final da aula, eu te devolvo, não pode. Porque, como eu tinha falado, é apropriação indébita, você não pode fazer isso, o celular fica na mochila dele, ele só não pode manusear, a não ser num caso de emergência. E é isso, a gente ainda está desenvolvendo essas estratégias, conversando com os professores, né? Uma das coisas que a gente tem pedido muito aos professores é aquela questão assim, terminou a atividade, eu posso mexer no celular? Não, você não pode mexer no celular. Ainda que você tenha terminado a sua atividade, você não vai manusear o celular. Não é permitido manusear o celular. Né? Para se manter firme, para que haja uma coerência com toda a equipe pedagógica, com todos os professores, não é permitido, não é para deixar, não importa se acabou a atividade, se não acabou. Né? Aquele aluno terminou, o outro continuou, eu posso mexer no meu celular? Não, não pode mexer no celular. Vai avaliar caso a caso. Porque é permitido por ocasiões, né, de emergência ou para pesquisa. E sensibilizar a família. Ontem nós estávamos em debate no podcast Conexões falando sobre a diferença entre escolarização e educação. E os educadores que lá estavam conosco falou: a educação ela inicia no seio familiar. Sim. A questão é que você que tudo muito. Nessa questão do cumprimento dessa lei, a família não é uma grande parceira? Sim. O que acontece? Para funcionar a escola, a gente precisa ter um bom relacionamento com a família. Se a gente não tiver um bom relacionamento com a família, fica complicado certas coisas acontecerem dentro da escola. Né? O que vocês conversaram ontem é uma grande verdade. A gente traz a escolarização, mas a família ela traz uma bagagem muito maior. Na reunião de responsáveis, por exemplo, que nós fizemos na escola, foi falado sobre essa questão da proibição, né, do celular, da lei. Nós explicamos que não pode, que nós vamos estar em cima, observando, olhando, massificando isso, chamando o responsável na escola caso isso seja necessário. Isso foi colocado.
Só que, às vezes, é um pouco complicado, né? Ter o responsável assim presente na escola para poder fazê-lo entender isso. Você tem uma reunião de responsável, mas nem todos os responsáveis eles comparecem. Cada um tem a sua justificativa, muitos trabalham, não tem como estar naquele horário. Né? Às vezes vai à escola depois, a gente tenta passar o conteúdo da reunião, mas também tem aqueles casos em que não comparecem, que às vezes a gente tem dificuldade de manter um contato. Então fica um pouco complicado. Mas é uma das estratégias, né? A gente precisa da ajuda da família, porque na escola nós vamos estar trazendo e massificando essa situação, mas a gente precisa que em casa os responsáveis também, porque a primeira coisa é chamar o responsável. A família, escola, é uma parceria. E na terapia também não é diferente, Rose. Tem impactos negativos psicológicos causados nesses adolescentes por conta desse excesso de tela, Rose? Rose? Como eu não estou vendo você... O estava desligado, tá me ouvindo agora? Tô. Diz para mim os impactos negativos para esse adolescente, para esse jovem, em virtude do excesso de tela. Tá, importante. Eu sempre pontuo que hoje em dia não tem como. As redes sociais, elas fazem parte do cotidiano dos adolescentes, tá? O grande problema, trazendo informação, conexão, entretenimento. No entanto, quando esse uso ele se torna excessivo, os impactos na saúde mental, eles são muito sérios. São impactos que muitas vezes eles são silenciosos, né? Mas isso compromete a saúde mental desses jovens, desses adolescentes. Eu listei alguns principais impactos, que é a baixa autoestima, o comprometimento na qualidade do sono, né? Distúrbio do sono, aumento da ansiedade e depressão, tá? Déficit de atenção e aprendizado e isolamento social. Importante que a gente possa entender. A baixa autoestima. O contato constante com padrões irreais de sucesso, felicidade, isso acaba trazendo uma frustração muito grande para esse adolescente, gerando um impacto muito grande na autoestima. Isso é um problema muito real. A questão ligada à ansiedade e depressão, outro fator muito importante, acaba havendo esse comparativo, essa comparação. Fulano está sempre viajando, fulano tem isso, tem aquilo, e eu? É como se fosse algo que não fosse real para ele, fosse real para aquele amigo. E acaba trazendo esse aumento de ansiedade. O cyberbullying é algo muito presente também, tá? Que acaba impactando muito. Hoje nós temos esse impacto de dimensões globais, porque uma vez nas redes, permaneceu. Os impactos vindo do cyberbullying também é algo muito impactante. A questão relacionada ao distúrbio do sono, né? O uso de tela antes de dormir, ele traz um comprometimento no sono. E a questão de conteúdos fragmentados compromete a atenção, o aprendizado. Isso vai trazendo um comprometimento, na realidade, naquele ser como um todo, né? Comprometendo as relações sociais e trazendo esse isolamento social. Então, esses são alguns dos comprometimentos, dos impactos na saúde emocional dos adolescentes em virtude do uso excessivo das redes sociais, das telas, na realidade. Né? E é o que você falou aí, a palavra excessivo. Nessa pesquisa que eu anotei, eu também destaquei um dado aqui, dizendo o seguinte, não se está, a fala não é contra o acesso às redes sociais, porque o que a Rose falou, com muita propriedade, não tem como, na verdade a gente está avançando. Essa geração já nasceu no centro da tecnologia, a gente está sendo enxertado, mas eles não. Então a gente não está sendo contra isso. A palavra que eu vou dizer, excessivo. Essa pesquisa que eu trouxe do Jornal de Brasília diz o seguinte, o uso moderado, ele é positivo. Ele pode proporcionar vantagens consideráveis, como apoio social. Vamos fazer um movimento
social para a gente alcançar um valor X, as vaquinhas, por exemplo, né? As questões das enchentes, das tragédias, de alguma demanda escolar que a gente está se organizando, os grêmios escolares. Então, o uso moderado de forma assertiva, ele é positivo e também pode contribuir para disseminar informações importantes. Então, ele serve para pesquisa, para relacionamento, serve para interação social. Então, o uso moderado, ele é importante e ele vai continuar. A gente não está querendo regredir. O que a gente está tratando aqui é do uso excessivo. Que excesso é esse? Que fuga é essa? Essa comparação que Rose trouxe aqui, né? Eu comparar o meu bastidor com o palco de alguém. Eu olho para a rede social de alguém, está todo mundo viajando, todo mundo feliz, todo mundo se relacionando, e quando eu olho para a minha vida, parece que eu não estou avançando. E aí vem depressão, ansiedade, complexo de inferioridade, baixa autoestima. Por quê? Porque eu estou me comparando com um fragmento da realidade. Porque eu estou olhando aquelas vidas maravilhosas no Instagram e eu ainda não compreendi que aquilo ali não é real. Ou é parcialmente real, é um fragmento. Porque a história de alguém é muito maior do que aquilo que foi postado no Instagram, no TikTok, em qualquer outra rede social. E aí isso traz, inclusive, cognitivos, né, Rosa? Isso é muito importante, porque nós viemos de uma geração onde o celular, né, falo pela minha geração, onde você fazia ligação e recebia. Essa geração dos adolescentes é a geração dos smartphones. Sim. Com esse advento do smartphone, o celular ele deixou de ser algo que faz e recebe ligações. Aí vieram a câmera, né, a internet, e o mundo se abriu de redes sociais e ali se tornou um atrativo muito grande. Então, ele deixou de ser só algo que ligava e recebia e passou a ser um mundo de entretenimento. Então, o que é importante a gente priorizar? De fato, que a Andrea falou. A tecnologia ela é poderosa e isso não tem como excluir. Nós vivemos nesse mundo tecnológico. E esse olfato de uso é que vai fazer total diferença. A forma como eu utilizo essa ferramenta é que vai trazer toda a diferença. O equilíbrio, eu acho que o ponto principal é equilíbrio. Por que eu estou acessando mais? Qual é essa minha busca? O que eu estou buscando ali? Que é importante a gente entender. Eu estou me desvinculando de uma vida real para interagir com essa internet, com as demais plataformas que estão aí à disposição. E a minha vida real, que é real mesmo, e ela acontece nesse mundo real. Não é virtual. Então, trazer esse equilíbrio é muito importante. Não é colocar ela como vilã, é o uso que eu faço dela que faz toda a diferença. Sim. Rose, eu atendi uma adolescente que ela gostava muito dos jogos. Eu esqueci o nome do jogo agora. E esse jogo era um mundo paralelo. E lá nesse jogo ela tinha um outro nome, tinha uma outra construção familiar. E em algum momento ela perdia essa noção da realidade, Rose. Porque ela ficava tanto nesse mundo irreal, ela gostava, os amigos dela versavam por esse jogo, os relacionamentos dela, sentimentalmente, paixão, tudo versava nesse jogo. Então ela estava perdendo o interesse pelo mundo real. Havia uma desconexão, né? Ela estava se desconectando dos pais, né, dos avós, dos colegas de escola, e ela só queria ficar conectada. É um jogo em rede, e eles têm um personagem, criam um mundo paralelo, e aquele mundo para ela era mais atrativo. Porque não tem dor, Rose, não tem frustração, não tem regra. Mas é importante, às vezes, eles não têm total entendimento, principalmente. Estão numa fase de maturação cognitiva, tá? De descobertas de hormônios, de todo um ambiente que é novo, eu quero ser aceito, os grupos a qual pertençam. Então, tudo isso vai impactar. E essa questão relacionada às telas é porque o uso excessivo das telas, eles acabam hiperestimulando
mas também gerando uma ansiedade. Existe a irritabilidade, eu já não tenho mais paciência para ouvir. Se eu pudesse, eu colocava, assim, eu não sei, só tenho 2 no WhatsApp, mas se pudesse, eu acelerava um pouco mais. Eu não consigo manter a minha atenção concentrada. A minha atenção, ela fica dispersa. Eu estou aqui, mas logo aparece um outro link para que eu possa acessar. E isso é algo que vai gerando o quê? Uma impaciência. Eu não consigo mais permanecer, focar minha atenção. Então, isso é importante, que acaba comprometendo os estudos, porque a atenção que você precisava ter no momento de sala de aula, isso está comprometido, porque você Sim. quer ir para aquele. E também libera dopamina, é um prazer também, é importante a gente falar sobre isso, que libera dopamina. É uma sensação de prazer e prazer instantâneo. Essa Então, é importante. dopaminada, né, Rose? Dopaminado completamente. Um prazer instantâneo, eu não quero mais esperar, eu preciso de agora e eu vou ter. Está no alcance das minhas mãos. Eu quero para agora. O Gleice, a Rose trouxe a questão, né, do comprometimento na questão do desenvolvimento escolar. Eu quero perguntar para você, as consequências desse uso excessivo do celular na escola em relação ao rendimento escolar, Gleice? Compromete bastante, né? Como é que compromete? Muitas vezes o professor está em sala de aula, ministrando uma aula, dando uma explicação, e o aluno está de cabeça baixa mexendo no celular. Ele não está naquele lugar, ele não está naquele ambiente, a cabeça dele não está ali, ele não está prestando atenção, ele não está conseguindo desenvolver o que está acontecendo ali. Ele está ali prestando atenção no que ele está fazendo no celular dele. Aí, por vezes, o professor chama a atenção. Aí ele volta a atenção dele para o que o professor está falando, mas isso dura muito pouco. Logo, ele está de volta mexendo no celular. Aí aquele aluno, ele não tá acompanhando o desenvolvimento daquela aula. Ele não sabe o que está acontecendo ali, o conteúdo que está sendo aplicado. E aí isso se repete. Nós temos tempos de aula. Num dia de aula, são às vezes 3 professores que entram e saem da sala de aula. Isso vai acontecer no primeiro tempo, no segundo tempo, após o intervalo, isso vai se repetir na aula do outro professor, e acaba que naquele dia o rendimento dele, o que ele absorveu de conhecimento, é muito pouco, porque muito pouco ele prestou atenção. Às vezes ele não termina a atividade, você pega o caderno do aluno, o caderno daquele aluno está com a atividade incompleta, ele não copiou, ele não desenvolveu, ele não questionou, ele não teve dúvidas, porque ele tem uma dificuldade de prestar atenção no que está acontecendo. Às vezes ele não está usando o celular, mas eu não sei como explicar, talvez vocês saibam melhor, mas de tanto ele estar usando o celular, ele não consegue focar a atenção dele no que está acontecendo ali. Ele está com o celular guardado na mochila porque o professor pediu, cobrou que ele guardasse, mas ele está inquieto, ele está agitado, ele não consegue prestar atenção. Daqui a pouco ele pede para ir ao banheiro, aí daqui a pouco ele volta, ele quer ir beber água. Ele não consegue ficar naquele lugar, a mente dele não está naquele lugar. E isso vai comprometer o rendimento dele, isso vai comprometer o desenvolvimento, o processo de ensino-aprendizagem que um aluno tem. Porque ele não vai conseguir absorver as informações que estão sendo passadas ali. Ele vai ser um aluno distraído, ou ele vai se tornar depois, posteriormente, a gente percebe que é um aluno muito agitado, um aluno muito imediatista também. Ele parece que ele fica mais acelerado. Eu acho que vocês vão saber explicar melhor, porque isso assim a gente observa como professor dentro da sala de aula, mas assim, vocês conhecem melhor o que leva a isso. Mas a gente vê que as crianças, os adolescentes, eles ficam mais agitados, eles têm dificuldade de prestar atenção, de focar naquilo que eles estão fazendo. Passa uma atividade, essa atividade está muito longa, vai demorar muito para fazer. Eu não quero fazer essa atividade, mas a atividade não é longa, ela foi preparada dentro daquele tempo de aula, ela precisa ser desenvolvida. Aquilo ali faz parte daquilo que o professor planejou e elaborou para que ele absorvesse aquele conteúdo. Mas ele não quer. Às vezes ele olha para o quadro, é muita coisa, o livro é muita coisa para ler, muita coisa para pesquisar, sabe? E parece que tudo é muito chato, né? Por mais que você tente levar uma dinâmica, uma coisa diferente para a sala de aula, aquilo não parece ser tão interessante. O mais interessante é o celular, é o tablet, é o que está acontecendo ali.
Por vezes, alguns professores tentam usar o celular como uma ferramenta pedagógica, né? Vamos pesquisar sobre esse determinado assunto. Aí, às vezes, se torna mais interessante, ele consegue fazer, mas fora desse ambiente, para ele é chato, para ele não é legal, e ele acaba não absorvendo, não acaba não desenvolvendo. Outra questão também que a gente tem como uma consequência, né, negativa do uso do celular, eu acho que a gente vai falar disso depois, é a questão do bullying. Às vezes ele está ali em sala de aula, mas o colega está com o celular, o outro colega também está, e vai veiculando mensagens pelas redes sociais que não tem a ver com o que os professores falam, né? Não tem a ver com o conteúdo que está sendo dado, é um outro assunto, é uma outra coisa que está acontecendo. Então, essas são as consequências que a gente observa, as consequências negativas em sala de aula, que atrapalham assim, bastante o desenvolvimento. O Gleice, essa inquietação, esse desinteresse que você trouxe aí, né? A Rose falou um pouco. É a geração dopamina, né? É o prazer, é o eu prazer, é o prazer imediato. Quando isso é cortado, quando isso é castrado, ele não tem interesse positivo. Conteúdo, claro, ela fala para o professor que muitas vezes é mais forte, porque não está gerando o prazer imediato. Vai gerar os sintomas da ansiedade, impaciência, agressividade, dificuldade de concentração. Por isso que a gente estava falando sobre a parceria da família, que a gente não vai ser como se o educativo por respeito ao educativo. Se tivesse, a gente vendia o carro milionário. Primeiro eu usava em casa, e depois eu aplicava. Mas o uso excessivo também é dentro de casa. Então, eu quero ir para a escola e reproduzir aquilo que acontece no lar. Também. Crianças que chegam sonolentas no horário da manhã porque ficaram até tarde jogando, né, entre outras coisas, entre outros entretenimentos que o celular oferece, e chega de manhã às 7 da manhã na sala de aula e ele também, aí já não é agitação. Aí o aluno está ali de cabeça baixa e ele não consegue despertar. Sono. E um outro perigo, Gleice, né, a gente vai falar com carinho aqui, não é um julgamento, Rose. Eu não sei se você já teve essa experiência na clínica, Rose, mas de adolescentes envolvidos na pornografia. Porque às vezes os pais estão dormindo, o filho está madrugada dentro do celular na mão, acessando o próprio para idade dele. Não sei se é para mim, mas está chiando bastante. Acho que agora melhorou. Está me ouvindo? Agora sim, muito bem. Estava um chiado, né? Eu ouvi também, eu vou repetir. Né? A gente está falando da parceria família-escola, porque esse uso excessivo da tela na escola é um reflexo do que acontece dentro de casa. E aí eu trouxe uma outra informação, eu perguntei se você já teve essa experiência, né, na clínica, de adolescentes envolvidos no vício da pornografia. E muitas vezes os pais estão dormindo, a gente não está colocando peso, a gente não está julgando. Disse que não tem receita de educar filho, que se tivesse, eu primeiro eu usava para mim, depois eu venderia. Mas às vezes o pai está dormindo, o filho está do outro lado, no quarto do lado, na sala, acessando conteúdos impróprios durante a madrugada. E isso também vai comprometer o rendimento escolar, relacionamento social, porque a gente está falando de vício, né? É importante você ter falado sobre isso, porque, conforme eu falei, com esse advento dos smartphones, e esse mundo que se abriu, esse portal que se abriu com a internet, isso, aí os pais têm entre aspas, meu filho está seguro dentro de casa, eles não estão na rua, a rua tem muita violência. De fato, nós vivemos um contexto de violência muito grande, mas o fato de estar dentro de casa com o celular, isso não significa que seu filho ou sua filha esteja seguro, tá? Sim. Principalmente quando nós estamos nos referindo a crianças e adolescentes, aonde eles são facilmente influenciados.
Nós temos, dentro desse contexto, a questão da pedofilia muito presente, tá? Até mesmo nesses joguinhos, que um personagem que passa por alguém que tem uma idade maior, sendo que uma idade menor na realidade, e é o maior de idade, e ali acontece várias situações de pedófilos que utilizam também. A questão da pornografia é algo muito sério, porque a gente está falando também de pais que muitas vezes não entendem muito, não tem muita habilidade com a tecnologia, e esse filho, adolescente, ou essa criança e esse adolescente, ele já nasceu nesse mundo. Dessa forma, então ele tem mais habilidade. É importante, como a Andrea mesmo falou, ninguém está falando de uma receita de bolo que é para todo mundo, senão não haveria problema, tá? A gente está falando de observar como está o seu filho, a questão da agressividade, do isolamento, por que ele se isola tanto dentro do quarto? Eu não quero sair, eu não quero interagir com os amigos, eu prefiro estar dentro do meu quarto, por quê? Conversa. O diálogo sempre é a melhor opção, mas não como um julgamento. Aproxime esse jovem, esse adolescente, para que você possa ajudá-lo nessas questões. E às vezes ele está passando por um nível de sofrimento muito grande. E a pornografia, como qualquer outro vício, é algo que precisa de ajuda. Nós temos sim uma realidade de jovens que são dependentes, né, desse tipo de conteúdo maiores, e muitas vezes esses pais eles não estão sabendo como lidar. Isso vai trazer um impacto na vida desse adolescente como um todo, mas nessa família também. Sim. Então, por quê? O que levou ele? Quais são os mecanismos que você pode utilizar hoje para ajudar o seu filho, a sua filha? Verdade. Rose, falando sobre o excesso ainda das redes, estamos diante de uma epidemia silenciosa, Rose? Apesar de não haver um consenso sobre ser uma epidemia, estudos apontam, né? E existem, tem uma preocupação crescente com esse uso e esse uso excessivo, ponto que fique claro, nós estamos falando de excesso, né? Esse uso excessivo, ele tem trago prejuízos e prejuízos significativos na saúde mental, principalmente do tema que nós estamos falando, de adolescentes. Eu tenho uma pesquisa que aqui no Brasil apontou que os brasileiros que passam de 3 horas ou mais por dia nas redes sociais, 43% dessa população a qual me referi que passa de 3 ou mais horas por dia nas redes sociais, 43% desse universo eles possuem um diagnóstico de ansiedade. Então, nós estamos 43% é uma proporção muito grande. Nós estamos falando de uma proporção alarmante, nós estamos falando de dados alarmantes, né? E que muitas vezes existe a subnotificação de que não é totalmente conhecido esses dados de fato, mas é para que se pense o que é que está acontecendo com essa geração que parece que o real agora já não existe mais se não estiver dentro do tecnológico, dentro das redes sociais, dentro das plataformas diversas que têm seus conteúdos construídos justamente para atrair, né, que é esse entretenimento, 15 segundos. Como que eu vou querer prestar atenção numa aula de 50 minutos se o vídeo de 15 segundos me dá tanto prazer e é colorido e tem uma série de atrativos? Exatamente. Isso tudo são hábitos que às vezes nós vamos construindo. Desconstruir não é fácil, mas é necessário e é importante. E essa desconstrução, de novo, é uma parceria privada, universo familiar, público, igreja, escola, associações. Precisamos estar todos enganjados nesse bem-estar social, esse bem-estar em respeito à saúde emocional e mental, porque, como a gente já falou, o adolescente e os jovens eles são dessa geração. A gente não está falando que não vai ter o acesso, o que nós estamos trazendo aqui de conhecimento, entendimento essa noite
é o que o excesso provoca, né? Essa geração dopaminada que vai perder o interesse até nas relações sociais, Josi. A gente está falando de embotamento afetivo, a gente está falando de pessoas que não têm prazer no convívio familiar, porque vai ficando tudo muito maçante, muito cansativo, dá muito trabalho se relacionar. Eu ouço muito sobre minha bateria social acabou, né? Então, o meu tempo do convívio familiar, das amizades, acabou. Mas quando a bateria do celular está acabando, se recarrega na hora, porque ele não pode ficar sem o celular na mão. Então, a gente está falando do excesso e dos prejuízos. Gleice, a Sara colocou aqui, e eu deixei para ler agora, Sara Martins está aqui com a gente, uma terapeuta clínica maravilhosa, falando que o bullying não é somente o aluno que sofre, mas o professor também. E aí eu queria falar agora do cyberbullying, né? Como isso tem afetado o ambiente escolar, Gleice? Bastante, né? Eu vi a mensagem da Sara e eu achei bastante interessante, porque tinha-se o hábito de usar o celular para tirar foto do quadro, para poder copiar a atividade, porque não deu tempo, o professor está apagando, posso tirar foto? E aí tira foto também do professor e coloca em redes sociais por aí, fazendo coisas que não deveriam com a imagem do professor. Então, o professor também sofre esse tipo de bullying, né? E de que maneira que o cyberbullying ele vai afetar o ambiente escolar? Afeta muito. E se torna muito mais complicado do que o bullying comum que a gente conhece, né? O bullying comum, o coleguinha tá ali, bota um apelido, cria uma situação dentro da escola e a gente tenta resolver ele dentro da escola. Quando a gente fala em cyberbullying, ganha uma proporção muito maior. Que às vezes a escola sozinha ela não consegue dar conta de resolver aquilo dali, porque vai afetando de tal forma um espaço muito maior. Nós tivemos um problema ano passado na escola que envolvia um caso de cyberbullying. E tomou uma proporção tão grande, que a gente teve que trocar a aluna que estava sofrendo esse cyberbullying de horário. Não foi trocar de turma, a gente teve que trocá-la de turno. Ela saiu de um turno e foi para outro turno para tentar minimizar aquilo dali, só que ganhou proporções para fora da escola, porque quando você fala em internet, o vizinho fica sabendo, os familiares ficam sabendo e afeta o psicológico daquele aluno que está sofrendo aquele cyberbullying. É um crime, porque a gente costuma dizer muito lá na escola, bullying não é brincadeira, bullying é crime, existe uma lei para isso. Né? A gente tem essa orientação na escola que tem casos de bullying, cyberbullying e os outros tipos de bullying que nós temos, que o responsável daquele aluno que está sendo prejudicado com aquele bullying ou com aquele cyberbullying, o pai pode procurar a justiça para tentar resolver aquela situação, porque toma uma proporção tão grande que a escola não consegue conter aquilo dali. Dentro do ambiente escolar, a gente faz o máximo para tentar resolver, só que lá fora, quando a criança sai lá fora, né, que ela vai para casa, que ela está em outros ambientes, aquilo ali vai afetar, porque a imagem pode ser danificada, pode ser prejudicada, às vezes acaba alcançando os familiares também, dependendo daquilo que se está dizendo, porque às vezes são imagens, às vezes são palavras, tem cyberbullying que envolve várias pessoas, você tem uma vítima e tem várias outras pessoas envolvidas, tem a questão do anonimato, que às vezes você não consegue descobrir quem é que está praticando aquele cyberbullying com a pessoa, que é uma situação onde a gente fala com o responsável, se a senhora quiser procurar a justiça, a senhora pode procurar a delegacia, a senhora tem esse direito, é um crime cometido, a senhora está defendendo o seu filho ou a sua filha, e assim, é bastante complicado. Esse caso que nós tivemos ano passado, a pessoa envolvida, a pessoa que estava sofrendo, que era vítima desse cyberbullying, isso mexeu muito com o psicológico dela. A gente teve que ir de sala em sala, a gente não sabia quem eram os responsáveis, não tinha provas de quem tinha feito aquilo dali, a gente sabia que eram várias pessoas envolvidas. E entra de sala em sala e massifica, faz trabalho, faz projeto, olha, bullying não é brincadeira, você está magoando um colega, você está machucando, você está faltando com respeito, né? Você não está, como é que eu posso dizer assim, às vezes aquele colega ele já tem uma questão de timidez e aí você está trazendo algo que vai piorar a situação daquele aluno, a gente tenta ao máximo. Mas o bullying ele é real,
ele acontece dentro da escola pública, da escola particular. Às vezes, o aluno pensa mesmo que está fazendo uma brincadeira, mas não é uma brincadeira e gera consequências assim, bastante complicadas, porque, às vezes, quando você descobre quem é o responsável, você fica ali entre dois alunos e entre duas famílias, né? Para tentar solucionar aquela situação. É algo bem complexo, é algo bem, bem difícil mesmo. Quando a gente consegue resolver que fica tudo bem, legal, mas tem os casos que, além de trocar de horário, às vezes a pessoa sai da escola. Às vezes vai para outra escola, às vezes ela entra numa depressão e não consegue mais retornar para a escola, fica um tempo afastada. Então, assim, é algo que não se imagina o quão complicado é e até onde isso pode chegar. Tem a questão do aluno que... Sim. Cyberbullying mata, Gleice? Olha, André, a gente tem muitos casos lá na escola de alunos com muita depressão, muita crise de ansiedade. E é complicado falar sobre isso, mas cyberbullying mata, bullying mata. A gente tem exemplos que a gente vê nos jornais, tanto dentro do país quanto fora do país, em outros lugares. Uma criança que sofre bullying, você não sabe o que está passando ali dentro da cabeça dela, dos sentimentos dela. A gente tem relatos, assim, complicados de... Na escola em que eu trabalho, não, mas eu já ouvi de outras escolas de pessoas que sofrem bullying e depois elas vão suportando aquilo dali caladas, porque o bullying é algo que acontece de forma silenciosa. Não é algo que você consegue perceber rapidamente para tentar resolver, né? Quem comete o bullying, ele tem uma forma de cometer o bullying disfarçadamente, e quem sofre bullying tem uma dificuldade de chegar à equipe pedagógica da escola. Bullying, sabe? É fulano ou é ciclano, para a gente poder tentar resolver. Quando a gente vai descobrir, aquilo ali já está acontecendo há bastante tempo. E eu já ouvi... Muito grande, né? Quando chega na orientação, na orientadora pedagógica, aquilo já tomou uma proporção que às vezes você não sabe nem por onde apagar o incêndio. Às vezes é a criança que chega com crise de ansiedade, é a criança que chega com uma depressão, é a criança que chega chorando, passando mal. Aí da primeira vez ela não vai falar para você, ela diz que tá passando mal, eu tô com dor de cabeça, eu tô chorando porque eu tô preocupado, eu tô nervoso. Aí a gente chama o responsável e vai para casa porque tá passando mal. Aí vem uma segunda vez, vem uma terceira vez, e a gente começa a conversar, e a gente começa a perguntar, porque a gente começa a desconfiar. Mas nem sempre a criança vai liberar de imediato o que está acontecendo. Quando ela libera, ela já está sufocada, ela já está cansada, já chegou num extremo. E a gente vê, por exemplo, o bullying mata, o cyberbullying mata. Tem pessoas que tiram a vida por causa disso, tem pessoas que se revoltam e acabam agindo de uma forma muito agressiva com aquela pessoa que está cometendo bullying também. Eu já ouvi relatos de pessoas que foram suportando, e teve uma hora que ela partiu para cima da pessoa que cometeu o bullying e foi agressiva, e bateu, e machucou. Sim. E é bastante complicado. Né? Leva no limite. Gleice, eu tive uma experiência na clínica de uma adolescente. É importante a gente falar isso aqui também, não é uma exposição, não, é um conteúdo que a gente pode salvar vidas. Falar sobre o nude, Gleice. E esse nude tomou uma proporção na escola, era algo de um adolescente para outro, mas quando eu tinha uma mensagem, Gleice, essa mensagem não é mais minha. A mensagem pode ganhar uma proporção onde está falando de rede social. E esse nude que essa adolescente de 13 anos enviou para alguém, ele perdeu o controle e essa adolescente quase se matou, Gleice. Eu acredito. Ela chega na clínica para mim, trazida pelos pais, num estado gravíssimo de depressão, de humilhação, de vergonha, de traição, com o emocional dela fragilizado e com desejo de morte, gerado dentro dessa sala de aula. Acontece. E para quem faz o bullying, tudo é uma brincadeira. E é onde a gente explica, tenta colocar na cabecinha deles, não é brincadeira. Tenta ter empatia, se coloca no lugar daquele que está sofrendo o bullying. Não é brincadeira. Está denigrindo a imagem, está ferindo a imagem. Não é algo assim simples.
A gente, infelizmente, André, o número de bullying e de cyberbullying tem crescido muito dentro das escolas, muito. Ano passado a gente teve muitos casos assim. Tem casos que os familiares também se revoltam, que também se aborrecem com isso, as famílias se desentendem. É algo assim que não se imagina. É algo Não tem como a grave, é algo muito grave. E eu queria aproveitar e falar aqui, já que eu iniciei falando sobre o nude, para as meninas, para os meninos, né, se protejam, se preservem, né? Uma mensagem enviada, ela não te pertence mais, a gente não tem noção aonde essa mensagem vai parar, aonde esse áudio vai parar. Um print pode matar, gente. Então, é muito relevante, muito sério. E é uma pena que o nosso tempo é tão curtinho, mas eu tenho certeza que o que a gente tratou aqui com muito respeito e com muita empatia pode transformar, pode trazer uma consciência para dentro dessa família, pode melhorar relacionamentos, pode trazer despertamento e reflexão para o adolescente, para os pais, para a sociedade como um todo. Rose, minha querida, e aí a gente vai terminar falando do que a gente iniciou. Quais as implicações na família quando a gente fala de excesso de rede social, Rose? Rose, cadê tu? Eu tô falando. Tô te ouvindo. Mas eu entendi a sua pergunta. Então, quais são esses impactos? Eles vão para além desse jovem, muito além. Essa família será impactada. Toda essa dinâmica familiar ela será impactada. Principalmente no distanciamento emocional, dificuldade dos relacionamentos, a falta de diálogo. Isso tudo acaba trazendo esse comprometimento. Por quê? Ele não vai querer ter um diálogo. Ele vai querer ficar no celular. Essa comunicação dentro dessa família ela vai ficar comprometida, cada um num cômodo, nos seus celulares, muitas vezes, nos seus notebooks, né? E essa comunicação ela acaba sendo muito comprometida. O isolamento social é muito presente e acaba se tornando, acaba condicionando a usar aquele instrumento eletrônico, às vezes uma socialização, onde esse distanciamento, os pais já não entendem mais seus filhos, porque eles não querem dialogar, eles querem ficar muito reclusos nos seus celulares, no seu mundo virtual. Mas eu falo para todos, a vida real, ela acontece fora das redes sociais. Ainda é a melhor comunicação, ainda é a melhor conexão. Parece estranho, mas não é o Wi-Fi. Permita conversar com seu pai, com sua mãe, com seu cuidador, com seu responsável, peça ajuda, não fique sozinho, tá? É uma realidade, a questão do suicídio, como foi falado, por que acontece? Porque entra num nível de sofrimento psíquico, esse sofrimento psíquico, ele é intenso, gera muita ansiedade, e a ansiedade cronificada ao longo do tempo, entra na depressão e a depressão é um fator de risco para o suicídio. Então, os cuidadores busquem estabelecer um diálogo, porque as mídias elas estão aí, elas não vão desaparecer. As tecnologias, cada dia uma plataforma, elas estão aí. Mas que haja um diálogo, que haja uma interação. Observe sinais e sintomas que seu filho está te dando. O que está acontecendo? Por que ele está tão distante? Por que ele está tão isolado? O que está acontecendo? Às vezes ele está pedindo ajuda de um modo silencioso. Às vezes ele está num universo onde já comprometeu a saúde mental dele, ele não consegue pedir ajuda. Sozinho ele não consegue, mas eu tenho certeza. E com a parceria da família, da sociedade como um todo, busque ajuda. Buscar ajuda profissional não é sinal de fraqueza. Busque ajuda pelo seu filho, busque ajuda pela sua filha, busque ajuda por você, pai e mãe. Que às vezes, por não saber orientar e ajudar o seu filho nesse momento, acaba adoecendo também. Rose, eu já ouvi de alguns adolescentes
né, que o pai e a mãe às vezes traz uma crítica assertiva até sobre o excesso desse celular, sobre esse celular na mesa, gerando desconexão emocional na família, mas os mesmos pais que fazem essa crítica, que chamam a atenção desses filhos até de forma correta, são os mesmos pais que reproduzem esse comportamento, que também com esse uso excessivo de tela, e essa família está se desconectando, cada um dentro de um cômodo, cada um almoçando num horário, cada um não se encontra nem para as refeições. Nós modelamos comportamento. Não é o que eu digo que tem um peso maior. Infelizmente, poderia ser diferente, mas não é. O meu padrão de comportamento vai falar muito mais alto. Se o seu filho vê o pai sempre no celular, é claro que ele vai observar e entender que aquilo ali é mais prazeroso do que ler um livro. Ele não tem prazer nesse diálogo porque é chato, é só cobrança, é só imposição. Não tem um diálogo para compreender. Eu costumo dizer que você precisa escutar para entender, não para responder. Escute, tenha atenção. Errar é humano. Todos nós erramos como pais, como cuidadores, como profissionais. Mas não é sobre não errar, é sobre procurar acertar aonde eu posso ser mais eficaz, aonde a minha comunicação está falhando. Será que eu também permito que o meu filho se expresse? Ou será que quando ele se expressa, eu vou agir como punição? Pelo contrário, quando um jovem, quando um adolescente lhe traz algo, fala, mas me fala o que é que você quer dizer com isso? Permita que ele fale. Você é o responsável por trazer uma orientação. Ele é um adolescente que está num processo de aprendizado, com diversas influências. Então, nesse momento, chame ele para perto. Não seja mais aquela pessoa que vai afastar. Seja aquele que vai acolher, orientar da forma correta, com seus princípios e valores, dentro da sua realidade familiar, do seu núcleo familiar. Eu gostei da sua fala, escutar para entender, ouvir para entender, se conectar para entender, não para julgar. A Vera fala aqui, ó, essa é uma grande realidade, muitos estão pedindo ajuda de um modo silencioso, sim, mas nós pais, educadores, terapeutas, precisamos discernir o silêncio, né? Esse silêncio está comunicando, esse isolamento, essa ansiedade, sinais e sintomas, né, que eles deixam para nós, mas se nós estivermos em si mesmados, excesso de atividades, tão ocupados, a gente não vai ouvir esse grito de socorro. Gleice Kelly, minha querida, considerações finais. Já quero aqui te agradecer por tanto que você acrescentou, por tudo que você transbordou aqui de conhecimento, que agregou, transformando, gerando saúde e vida. Considerações finais, minha querida. Então, assim, é um tema bastante interessante. Eu acho que o que foi falado, a questão da relação da família com a escola, né? Para a escola ela funcionar bem, né? Para ter essa eficácia, a gente precisa da família, né? Porque começa em casa, vai para a escola vai trazer a parte dela e a gente precisa muito dessa parceria para funcionar, né, para os alunos poderem se desenvolver em todas as áreas. Eu acho que esse olhar cuidadoso é não só da equipe que está na escola, né? A Vera falou sobre um modo silencioso de pedir ajuda. A gente está ali o tempo todo, todos os dias com os alunos, mas quem passa a maior parte do tempo é a família. E a gente ainda assim busca observar, busca identificar o aluno que está pedindo ajuda sem usar as palavras. Às vezes é um olhar triste, é um isolamento, é um choro sem motivo, às vezes até a maneira como ele se veste, como ele se coloca, mas eu acho que o que tem mais peso é quando a família observa, quando a família percebe e quando a família oferece esse socorro. Muitas vezes a gente observa que o primeiro pedido de socorro é na escola. Às vezes a família ainda não percebeu aquilo que aquele aluno está passando, aquilo que aquele aluno está vivendo, e às vezes é a escola que chama a família para comunicar algo que era para ter sido visto primeiro em casa e depois na escola.
para a gente poder ajudar, mas nós somos os primeiros a ajudar. Eu agradeço a oportunidade de poder estar transbordando, estar falando um pouquinho da experiência que a gente vive dentro da escola, dentro da sala de aula. Espero poder ter ajudado. E é isso. Obrigada. O Espaço Terapêutico Bem Viver te agradece. E todas as pessoas que foram tocadas pelo que te tocou. Aprendi essa frase com a minha querida mentora, a pastora Kate Lacerda. Rose Araújo, querida, considerações finais, já quero te agradecer. Rose trabalha juntamente conosco lá no Espaço Bem Viver, atendendo presencial lá. Rose é palestrante, Rose é alguém que transborda. Ah, deixa eu falar algo. Tanto Grace Kelly como Rose Araújo são mulheres reais, fazemos parte dessa obra linda, também transbordamos através das nossas experiências de vida e temos certeza que aquilo que tem sido compartilhado lá naquele livro também vai trazer muita vida, muita transformação, muita saúde para o seu espírito, para a sua alma, para o seu corpo. Rose, muito obrigada por aceitar esse convite. Queremos ouvir suas considerações finais. Desde já eu quero agradecer ao convite, a oportunidade, é sempre um desafio. Não acho que é muito fácil e tão confortável, mas eu sempre falo, você vence quando você se desafia, quando você enfrenta novos desafios, você vai crescendo um pouquinho mais. Então a live para mim sempre é um desafio. E eu queria deixar nesse finalzinho essa consideração final, vou até ler aqui para que eu não perca nada. Precisamos incentivar um uso mais consciente e equilibrado da tecnologia, promovendo momentos offline, fortalecendo os vínculos familiares e criando um ambiente que priorize o bem-estar emocional. A conexão mais importante ainda é a que acontece fora das telas. Então, as conexões mais importantes são aquelas que acontecem fora das telas. Abrace mais, beije mais, compreenda mais, entenda mais, critique menos, acolha. Quando alguém busca você para pedir ajuda e ele está em sofrimento, ele está dizendo, eu estou precisando de ajuda. Não é sobre julgamento, é sobre acolhimento e buscar uma melhor forma de ajudar. Muito obrigado, foi uma honra, foi um prazer participar. E quero agradecer, né? Dizer assim, Mulheres Reais, eu estou colocando aqui o livro, você provavelmente não está vendo, André, mas eu estou aqui mostrando na capa desse livro incrível, Mulheres Reais, a história por trás do sucesso. Muito obrigado. Gleice, também foi um prazer, né, que eu vi também aqui. A gente sempre aprende uma com as outras, e assim nós crescemos. Eu quero agradecer uma vez mais a vocês duas, porque transbordaram do conhecimento de vocês aqui conosco. Agradecer a todas as pessoas que passaram aqui pela nossa live, que contribuíram, né? As parceiras lá do espaço, a Vera passou por aqui, ó, ela está aqui agora, Sara Martins, Eleudes Driele, Letícia Rocha estiveram aqui prestigiando, né? As outras que têm incentivado, porque a gente cresce junto, a gente avança junta. Encerramos esse ciclo de fevereiro, né? Teve uma live maravilhosa com a Letícia Rocha, outra com a Andresângela Xavier. Nós criamos um canal no YouTube, a gente ainda não divulgou bem esse canal, mas todas as lives que nós fizemos estão guardadas lá. Você que não assistiu, vá lá, assista, curta, comente, compartilhe conteúdos relevantes. E mês que vem a gente está de volta aqui com mais live terapia, trazendo saúde, promovendo vida e relacionamentos mais saudáveis. Eu quero pedir a Rose ou a Gleice para fazer uma foto nossa, porque se eu fizer, só vai sair eu. Vocês conseguem fazer um print? Deixa eu tirar um. Deixa eu faço aqui. No meu aparece. Acho que tem que ser a Rose. Então, não aparece as três, né? Rose, você, o Rose ou a Vera, que está aqui nos ouvindo, consegue fazer uma foto? Já fiz a foto. Olha, para garantir. Deixa a gente sorrir, Rose. Calma aí. Calma aí. Avisa aí no 3, Gleice, dá um sorrisão. Vai lá, 1, 2, 3 e... Peraí, vamos lá. Peraí. Fica aí sorrindo hoje. Tô congelado. Já foi. Muito obrigada a todas. Vamos compartilhar. Vera, boa noite. Lidiane Moura, um beijo, minha querida. A live vai ficar lá no Instagram até amanhã.
E na quinta-feira já está lá no nosso canal do YouTube, canal Bem Viver. Todas as lives de Mulheres Reais estão lá, da live terapia, tudo que a gente tem compartilhado e crescido aqui junto nesse tempo. Uma vez mais, gratidão a todas, que o céu em tudo nos abençoe. Beijo, boa noite, meninas. Fiquem com Deus.